total. Vem aí, confronto Manchete. A partir de agora, na Rádio de Verdade, ninguém fica em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ninguém fica calado. Confronto Manchete. Confronto Manchete. Apresentação: Ronaldo Donadski. Ô Brinquinho, eu vou te contar uma história antes de começar o Confronto Manchete de hoje, em função da estátua que o clube Botafogo Futebol Clube, erigiu. Botafogo Futebol Regatas erigiu, porque foi juntou um com o outro, é verdade. Botafogo, os 18 lá da Kombi, erigiu o Botafogo uma estátua no seu campo para o Zagallo. Eu vou contar a vocês que o Zagallo começou a jogar no América e logo se transferiu para o Flamengo, onde ele foi, inclusive, tricampeão carioca. Dali ele foi à seleção brasileira, num primeiro momento como reserva do Pepe, mas em seguida foi titular e foi o Zagallo vitorioso que nós conhecemos. O que acontece é que logo que ele voltou da Copa de 58, campeão do mundo, com a camisa do Flamengo, atleta do Flamengo, fazia a ala esquerda do ataque do Flamengo com o Dida, que também era o titular, ele só perdeu a posição para o Pelé, porque Pelé é Pelé. O Zagallo começou a falar uma opção de besteira e o Flamengo vendeu ele para o Botafogo. E aí aconteceu a estreia do Zagallo contra o Flamengo. A zaga do Flamengo era formada por Fernando, Joubert, Pavão, Jadir, Dequinha e Jordan. O Pavão, o Dequinha, o Jadir e o Jordan deram tanta paulada no Zagallo que ele ficou depois desse jogo 6 meses inativo com várias costelas fraturadas. Esse é o Zagallo que hoje tem uma estátua na sede do Botafogo. Ele agora é mais um dos 18 dentro da Kombi. Ele foi um dos treinadores mais vitoriosos do Botafogo, diga-se de passagem. E o Flamengo, o Botafogo Olha colocou aqui, a estátua... Outro que pulou da Kombi. O Botafogo colocou a estátua do Zagallo em seu estádio. Ele ficou tão nervoso, o Flamengo cara. Não coloca, o Flamengo não tem estádio. Ele não ficou Flamengo, tão nervoso, esse jovem. Esse jovem aqui ficou tão nervoso que não deixou nem eu apresentá-lo. Ele que é historiador e não sabe nada da história do futebol brasileiro e é um professor de primeira linha. Ele é o Guilherme Galvão Lopes, que tem esse defeito congênito de ser botafoguense. Tudo bem com você, Guilherme? Tudo bem, o Ronaldo, graças a Deus. Eu sei da história do Botafogo, então sabendo da história do Botafogo, sei de mais da metade da história do futebol brasileiro. Modéstia à parte. Quanto tempo que tem que o Garrincha morreu, hein, ô Brinquinho? Você sabe? Tem 30 anos. 30 anos. De lá pra cá, nunca mais o Botafogo se aprumou na vida. Mas vamos em frente, porque está entrando no ar o Confronto Manchete desta quarta-feira, 7 de agosto de 2013, produzido pelo Dieguito Maradona e operado pelo Brinquinho, 2 dos piores profissionais na área de rádio do Brasil e que eu tenho que carregar nas costas, tenho que aturar, porque infelizmente não estou conseguindo recuperar outros profissionais para colocar no lugar deles. Calma! O nosso papo hoje é a respeito da chacina da Candelária. E eu quero saber do Guilherme Galvão Lopes por que é que estão soltos os chacinadores da Candelária. Você sabe, Guilherme? Olha, devem ser torcedores do Botafogo. Não são torcedores do Botafogo, não. Gente ruim, inclusive, existe em qualquer lugar, infelizmente, até no Flamengo. Mas é outro papo. Os assassinos, os chamados chacinadores da Candelária, eles estão soltos, né? Não foi provado muita coisa contra eles. E pelo fato... Só morreu gente, mas ninguém matou, não é isso? Não, o Ronaldo, a questão é, a chacina foi cometida, a investigação, houve uma comoção muito grande em relação a isso na época, só que depois de 20 anos a gente vê que infelizmente o trato do Estado e da sociedade com os menores e principalmente com a juventude como um todo, a juventude em risco, não mudou muita coisa. E aí a gente vê que existem brechas na lei, existe o corporativismo, existe a nossa morosidade da nossa justiça, que está aí,
né? A gente vê isso frequentemente, diariamente. Ele tem cara de botafoguense mesmo, eu tenho cara de vitorioso. Eu sinto isso, eu sinto essa morosidade da justiça na pele, né? Eu tenho processos judiciais que estão aí se arrastando há 5, 6 anos, coisas simples, de tribunal, de pequenas causas. E imagina no assassinato de vários jovens. Ô Guilherme Galvão Lopes. Sim. Você já ouviu falar em Sandro do Nascimento? Sim, foi o sequestrador do ônibus 174. Ele foi um dos salvados do incêndio da Candelária. Ele é um dos que se salvou da chacina da Candelária. Mas ele acabou sucumbindo às próprias dificuldades que a vida proporcionou a ele e também a uma prática equivocada de uma polícia menos preparada do que a sociedade exigiria, que acabou tirando a vida desse cidadão que na minha avaliação, era um psicopata e que também acabou matando uma jovem que vinha do Nordeste para viver no Rio de Janeiro e tentar a sorte, e ela só aqui encontrou realmente uma cova. O que você teria a dizer a respeito desse tipo de episódio, hein, meu querido Sandro? Meu querido Guilherme Galvão Lopes, desculpa. O Ronaldo, eu vejo o seguinte: se o Sandro ele foi sobrevivente da chacina da Candelária, e 7 anos depois, esse mesmo Sandro que escapou da morte, ele cometeu esse crime bárbaro, né, que foi lá o sequestro do ônibus 174, em que, em uma ação também desastrada de alguns policiais, essa menina, eu lembro bem dela, Geisa Filmo Gonçalves, era cearense, tinha vindo ao Rio de Janeiro para poder estudar. Ela foi assassinada e posteriormente o Sandro que ficou vivo, chegou à delegacia ou hospital, não recordo bem, morto na viatura por asfixia, e uma morte que também não foi muito bem elucidada, ninguém foi apontado como autor dessa morte. Isso aí mostra a ineficiência da sociedade, a ineficiência do Estado, né, como autoridade constituída, em resolver esses problemas. Você falou que você considera o Sandro como um psicopata. Lugar de psicopata é onde? No hospital. No hospital psiquiátrico, no manicômio. Ou pelo menos em tratamento, né? Pelo menos em tratamento. E não houve por parte de algumas... Eu queria te pedir para você falar um pouquinho mais baixo, você está atrapalhando o Brinquinho, tá? Ele está trabalhando, por favor. Desculpa, Brinquinho. Houve aí por parte de algumas pessoas, de algumas ONGs, algumas associações, um trabalho de tentar recuperar esses jovens, alguns dos sobreviventes, não só dessa chacina, mas de outras ações. E a gente sabe, é aquilo, uma andorinha só não faz verão. Então houve a ação aí, inclusive da artista plástica Ivone Bezerra de Mello, nesse sentido, só que ela sozinha não conseguiu recuperar esse jovem e infelizmente deu no que deu. Você já ouviu falar no Soldado Borges? Sim. Já. Então, só para você que está em casa saber, o Soldado Borges, ele é um dos acusados na chacina da Candelária. Ele recebeu 300 anos de pena de prisão. Ele recebeu também um indulto do governo do Estado. E logo em seguida ele recebeu o indulto dele foi cassado pelo Ministério Público através do Superior Tribunal de Justiça. Depois de cumprir 18 anos, ele saiu da cadeia e está foragido até hoje com mandado de prisão contra ele. É um problema, porque não há solução para as questões, nem essas que são absurdamente divulgadas pela mídia, pela imprensa. É um inferno isso, né, o Guilherme Galvão Lopes? A gente vê isso aí no caso da chacina da Candelária, da chacina de Vigário Geral, o sumiço aí da engenheira Patrícia Mieiro, o menino Juan, lá em Nova Iguaçu. E aquela criança de 10 dias de nascida que foi sequestrada e a mãe acabou assassinada há 2 dias atrás, lá no Matagal, no final do Recreio dos Bandeirantes? Essa história está um pouquinho mal contada, algumas contradições. Como é que você contaria essa história? Não, eu vejo muitas contradições nessa história. A mulher que disse ter levado a criança falou que não assassinou, mas também não apareceu ninguém. Mas a polícia não conseguiu. pegaram a mulher que sequestrou a criança? Pegaram a mulher. E cadê a criança?
Eu não apareceu? tenho. Eu acredito que não tenha aparecido. Eu não acompanhei muito bem essa história, mas soube que ouvi na rádio pela manhã que ela tinha sido localizada, tinha sido identificada, e ela falou que não participou da morte da mulher. Ou seja, ela levou a criança, levou o filho dela, da menina que foi assassinada, e a menina, pelo que eu tinha... tem que dizer pra quem que ela entregou, né? Exatamente. Eu tinha ouvido antes que parece que essa menina ela foi pro posto de saúde e ela disse que não queria ir pro posto de saúde, não queria ir para aquela unidade. E quem mandou ela ir? Tinha falado. Eu acredito que tenha sido ali algum momento que ela passou mal. História, né? Tá muito confusa a história. Ela teria passado mal, foi para esse posto de saúde, falou com o marido que algum parente, não lembro, não queria ir para esse posto e isso aí acabou acontecendo. Muito bem, eu tenho na linha a Luzia, lá de Coelho Neto. Vamos ouvir o que a Luzia tem a dizer. Fala, Luzia. Fala, meu querido Ronaldo! Oba! Jesus te abençoe, meu irmão querido! Tudo bom? Tudo ótimo! E o menino aí que tá aí contigo? Tá, ele tá aqui, ele tá fantasiado. Tá com uma calcinha curta, uma meinha 3/4 e uma camisinha do Botafogo. Tá um bonitinho ele. Ô, Ronaldo! Hein? O Botafogo também vale, sabe hoje? Olha só, O Botafogo é a maior torcida do Brasil. É. Sabe por quê? Sabe por quê? Cada família tem um. Ah, isso tá bom. Tá certo. Ô Luzia, Oi. um abraço pra você, meu amor. Um beijo, fica com Deus. Ah, você quer falar? Você vai xingar quem hoje, Luzia? Quem é que você vai xingar hoje? Não, Ronaldo, escuta. Ô, Ronaldo. Eu tô escutando. Olha, você lembra por que nunca souberam quem foi que os malditos que fizeram aquilo com as crianças? Sabe por quê? Não. Porque também as crianças não eram nenhuma santinha, não, né? Tinha aleijado muita vovó e muitos vovô, tá, meu irmão? Que isso, Luzia? Deixa eu falar que tu vê só. Então, irmão, não pode também dizer só o lado contrário, tem que falar os dois lados. Ô, Luzia, que história é essa que você tá contando aí, Luzia? Que história é essa, Luzia? É a seguinte, meu querido Ronaldo. Aquelas criancinhas não era criancinha santinha, não. Como hoje, moleque de 17 anos, 16, não é santinho, não. Então, dizer que é criança é até, já falei isso pra você, Ronaldo. Criança é até 6 anos de idade. A partir de 7 anos já sai alivido, já tem os sentimentos, sentidos. Agora, você não vai julgar uma criança de 12 anos, mas de 15, de 14 em diante, eles são igual a gente, a alma velha. E é alma velha, Ronaldo. Então, meu querido botafoguense, meu querido flamenguista, observem bem. Nada nesse mundo vai ser ficará encoberto. Tudo será descoberto. Tá bom. Ficar tranquilo. Valeu. E Jesus abençoe você, meu filho. Beijo, minha querida. Fica com Deus. Essa foi a Luzia, lá de Coelho Neto. Hoje ela acordou de manhã, escovou os dentes e não falou nenhum palavrão aqui através da Rádio Manchete. Eu tenho na linha o Rogério Salles, ele que é vascaíno. Fala, Rogério. Pô, Ronaldo, que isso, pô? Eu não sou do time que Eurico vai voltar, não. Deus me livre. Fala, querido. Ô, Ronaldo. Hein? O último craque do Botafogo que nasceu foi Garrincha. Depois de Garrincha não teve mais nenhum, né, coitado? Ele, coitado, também. Agora tem o Sidorf. Sidorf é brasileiro? Mas pode tá jogando lá no Botafogo. Ele fala português. Ele fala português muito bem. Ô, Rogério, eu quero que você faça comentário sobre o assunto que a gente está discutindo aqui. É isso mesmo. Sobre a Candelária, como a Luzia falou a verdade, depois desse estatuto, as crianças ganham uma proporção muito grande e eles ficam as pessoas, os policiais, ficam tudo com a mão armada, os pais, não podem fazer nada, porque tudo o estatuto venceu para a defesa. Então o que aconteceu ali, não podemos estar julgando muito não, porque tinha muita criança mesmo perigosa ali mesmo, isso é verdade. Porque ninguém morre à toa não. Então, e os policiais têm que ser punidos, é lógico, porque eles não têm que matar, eles têm que prender. Mas o que acontece é que tinha criança ali da barra pesadíssima. E você vê que você fica com a mão amarrada. Hoje você tem uma coisa muito desigual, que é essa expansão da tecnologia. Você vê esse garoto de São Paulo ontem? Chegou, matou a família toda, acabou com tudo.
com pai, com mãe, com avó. Mas ninguém tem certeza que foi ele. Olha, Ronaldo, é muito difícil não ter certeza que foi ele, não. Porque o que consta, do menino que entrou em casa, já tinha falado que ia matar as pessoas. Olha o joguinho da internet que ele assistia. Totalmente violento. Esse garoto também lá dos Estados Unidos, também por joguinho violento. Matou a mãe, que tinha um arsenal de arma em casa, depois estava matando todo mundo. Esse Zé Wellington, vamos dizer assim Wellington, para não confundir o nome dele. Ele matou todo mundo ali no Realengo, no colégio. Foi também assistido de um joguinho desse, que induz a cabeça das crianças. As crianças tomam atitude desses joguinhos. E você vê o Estatuto do Menor, esse ECA, ninguém fala para você dar um freio nesses jogos eletrônicos perigosos. Você vê o crack tá aí, todo mundo quer pegar a mão para tirar a criança disso. E se você não cortar o mal pela raiz, não tem jeito. Aí quando vai cortar, vem o Estatuto para poder te frear, te dar um congelamento. Se o pai vai e toma uma atitude, o Estatuto vem em cima. Mas como a criança arrebenta o processamento de todo mundo, ninguém consegue fazer nada não, o Estatuto defende. Você vê, Ronaldo, o que nós temos hoje no nosso dia a dia é que tem que se mudar o Estatuto. Tem que botar as crianças no colégio. E aí você vai ver que não vai ter mais lá na rua. Você pega um morador de rua, é uma coisa, mas pega um mendigo, não pode, que ele tem o direito de ir e vir. Você vê mendigada toda na rua. Ô, Rogério. Oi. Tá clara a tua opinião, meu irmão. Tá claro, fica com Ronaldo. Deus. Um Ronaldo, beijo. então, um abraço. Outro. Fica com Deus. Vamos falar com a Doroti Dantas, ela que está lá em cima da laje, na Rocinha, tomando banho de sal grosso e tomando um pouquinho de sol. Não é, Doroti? Meu amor, tudo bem? Quase morri, minha querida. Onde está o Amarildo? Eu achei que você vinha aqui me visitar e sumiu, você sumiu. Sumiu. Ô, Luzia, você conheceu... Eu quero saber, debaixo desse angu tem garoto. Você conheceu o Amarildo? Não, hein? Não. E o que houve com o Amarildo, você sabe? Não sei não, a polícia tá aqui, tá cheio de polícia aqui no quintal. Aí no teu quintal, é? Eles estão passando dentro da mata aqui. Por quê? O Amarildo tá aí? Não sei, eles estão procurando, estão com um cão farejador, os cães estão até latindo aqui. Tá bom. Ô, Tá Dorotia, bom, ele vai ser encontrado. Se qual Deus é a quiser. nota que você dá pra nossa polícia, Dorotia? Eu dou nota 9. Então tá ótimo. Um beijo pra você, minha querida. Fica com Deus. Olha, ô Brinquinho, ó, tô muito preocupado, porque dos 17 atletas torcedores que existem dentro da Kombi do Botafogo, um tá sentado aqui do meu lado, outro vem aqui às segundas-feiras, outro tá sentado ali na sala da presidência e tem um outro aqui na linha, Moisés lá de Maricá. Fala, Moisés. Bom dia, Ronaldo. Sacanagem, boa tarde, né? Sacanagem, não. Você quer falar de Candelária, você quer falar de... Mas, primeiro tem que ser o Botafogo, cara. Pelo amor, deixa o Botafogo em paz. Nós somos líder, cara. Ô, Moisés, Isso é recalque, Moisés. Isso é recalque. Se o Botafogo fosse jogar nesse minuto, não teria ninguém na torcida. Um tá falando comigo, o outro tá sentado do meu lado, o outro tá ali na sala do lado. Acabou a torcida do Botafogo. Olha, o resto tá indo na Kombi, olha lá. Falou do Zagallo, falou da estátua do Zagallo. Mas o Flamengo está procurando um bom escultor para botar o Bruno lá na frente do Flamengo. Bruno, vem pra lá. Quem é Bruno? Que Bruno? É o Bruno. E se for pro próprio, vai ter que falar dele. Ué, mas qual é a culpa que o Flamengo tem que o cara foi acusado de matar a amante? Porque tudo saiu lá dentro, ele tava no era goleiro do Flamengo naquela época. Tá bom. Mas vamos lá. Moisés... Deixa eu falar, não termina uma palavrinha só. Essa agora da Candelária, eu vou te contar uma nota, agora falando sério. Fala da Candelária. Aqui foi constrangedor pra mim, sabia? Porque toda hora era polícia, era repórter do meu lado, como se eu trabalhava lá da Carioca, tá muito bem, ao lado da casa, tendo suprido um policial, o nome de Brito, que era da cabine, ele disse que eu teria visto um carro passar no calçadão e participou daquele negócio lá. Resumindo a história, toda hora a polícia era repórter do Globo, teria ali, não sei, se eu fosse olhar quem passava aqui, eu não trabalhava, Então, você vê esse policial Brito, ele sumiu da cabine, raspou o bigode, aquilo foi um negócio muito sério. Até hoje, aquilo foi bem esclarecido, não. Como também o de vigário geral. Tá bom. Pra mim, aqui foi muito, na época, foi muito, pra mim.
Tá bem, meu querido. Não tinha nada a ver com... Tá trabalhando ali. Não tinha nada a ver com a história e ficou sendo questionado, né? O disse que supostamente aí minha esposa, que a gente trabalhava lá, né? E minha esposa teria visto um carro passando em cima do calçadão, um Monza, por sinal. E na hora, aí eu teria visto, tipo, como é que eu podia ver que passava? Naquela época passava toda hora pelo calçadão, né? Tá bom, meu querido. Não de Brito, por sinal, a gente estava muito bem. E ele disse que eu tinha visto, resumindo, ele teve que raspar o bigode, teve que sair da cabine, porque aquele negócio ali foi bastante sério. Tá valendo. Bastante sério, até hoje não foi esclarecido ainda. Obrigado pela tua participação no Confronto Manchete de hoje, meu querido botafoguense Moisés, lá de Maricá. Valeu. Eu tenho na linha o Celso Pontes. Fala, Celso. Tudo bem, Ronaldo? Vai melhorar agora. Certinho. Olha Fala, só. querido. Pra irmã Luzia... Você não tem esse defeito de congênito de ser botafoguense, não, né? Não. Eu sou tricolor, mas muito tricolor, muito. Tá certo. Eu tô aqui com 2 bandeirões dentro do meu quarto esticado na parede. A minha fronha do travesseiro é um escudão lindo. Nossa, eu não quero nem falar boiola. Você ouviu o que o Brinquinho botou pra você? Não. Bota de novo. Boiola. Ô, Brinquinho, não quer dizer que eu sou tricolor, eu sou boiola, rapaz. Você é da Fluguei? Mas se fosse boiola também, tá bom. O importante é ser tricolor. Tá Você sabe o certo. que acontece? Que eu não gosto muito de falar de futebol também? Tá bom. Eu sou muito tricolor. Tá, então vamos falar da chacina da Candelária. O que disser é culpa do sobrenatural de Almeida. Olha só, Hein? deixa eu te dizer uma coisa. Para a irmã Luzia, filha de Jeová, é o seguinte: existe causa e consequência. Aquela criançada que estava ali, que foram assassinadas barbaramente, elas são uma consequência de uma má distribuição de renda, de uma falta de investimento em saúde, educação. Entendeu, ô Ronaldo? E pro Rogério é o seguinte, eu quero dizer que eu fui criado na roça com um Parabelo, não sei se ele conhece, um Papa Amarelo, com Winchester 44, umas enormes 22 que tinha que encostar no caibro ou na árvore, que senão... Levava um soco. Ganhava ali um arranco ou caía sentado. E, no entanto, não saía matando ninguém. Sexo, aí a culpa é da Globo. Arma, a culpa é do jogo. Não. Eu conheço os garotos que jogam a vida inteira e muitas vezes jogos violentos e não são pessoas violentas. Isso aí não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Tá bom, Ronaldo? Tá bem, querido. Olha, muito obrigado pela tua participação no Confronto Manchete, mas o nosso Guilherme Galvão Lopes está aqui conosco. Ele quer dar uma palavrinha com você, Celso. Em relação ao que você falou, Celso, eu concordo contigo, que foi até o que o Rogério Salles falou anteriormente. Rapaz, eu gosto de jogar Brasfoot, jogar cartola, nem por isso virei técnico nem jogador de futebol. Então essa questão de você lidar com jogos violentos, isso aí é uma coisa muito relativa. Isso aí vai muito mais do ambiente, aquela história. Quase que a regra, né? O homem, ele é um produto do meio. O meio influencia muito. Claro, existe exceção da regra. Agora, que o homem é um produto do meio, o ambiente pode propiciar muito mais isso do que um simples jogo. Isso aí pode propiciar. Tanto para o Rogério quanto para a Luzia, eu queria dizer o seguinte: aqueles jovens que estavam na Candelária, eles cometeram pequenos delitos, eles assaltavam, eles batiam carteira. E aí eu retomo aqui uma fala do velho Leonel Brizola em relação a isso, que era o seguinte: eles são crianças negras, caminham ali, correm entre um e entre o outro, batem uma carteira ali, roubam dinheiro ali, mas depois eles crescem. E quando eles crescem, vem alguém e coloca uma arma na mão deles. Então, uma coisa para a gente pensar muito bem nisso. E outra questão também: qualquer cidadão, ele pode de uma hora para outra se tornar um criminoso. Ninguém tem dúvida disso. A partir do momento, tá vivo. Exatamente, a partir do momento que eu paro ali na rua, avanço o sinal, paro num lugar que é proibido estacionar, o cara vem para me dar uma canetada, eu chego lá, tento oferecer um dinheiro para ele, eu estou me tornando um criminoso. Claro que são delitos de naturezas diferentes, mas não deixa de ser um crime. A partir do momento que eu estou no espaço público, num cargo público, numa repartição, e eu tenho a oportunidade de desviar um dinheiro, de fazer um tráfico de influência ali dentro, eu estou me tornando um criminoso. Então, essa questão, eram jovens criminosos. Então a gente vai sair por aí matando pessoas que cometem crimes.
A gente não vai dar oportunidade, nós vamos condená-los, nós vamos pegar essas pessoas, vamos dar um tiro na cabeça de cada um, pronto. É todo mundo criminoso, todo mundo bandido. E resolve o problema? A gente vai resolver um problema chacinando, fazendo um genocídio? Eu acho que não é dessa forma. A gente tem que agir de maneira que a gente consiga reabilitar essas pessoas, que elas sejam presas sim, paguem. Eu não estou querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que ser presas sim, tem que ser julgadas, tem que ser condenadas, mas a sociedade tem que propiciar meios para que essas pessoas se recuperem. Não um depósito de gente como a gente vê as cadeias públicas atualmente ao redor do Brasil, onde cabem 10 e estão 50. Então, a cadeia hoje em dia, ela é uma pós-graduação, ela é um mestrado e um doutorado no crime. O cara entra lá porque bate carteira, ele sai de lá assaltante de banco, ele sai lá sabendo como roubar um carro forte, ele sai de lá como um cara que consegue estruturar uma facção criminosa a nível regional, a nível nacional, ele consegue fazer conexões com outros países que exportam droga. Então, falar que é criminoso e tem que ser morto, não. Pro Hitler, os judeus também eram criminosos. Eles deveriam ser escolhidos e deu no que deu. A gente não pode cometer esses erros novamente. Fazer isso, generalizar, é cometer um crime de discriminação, um crime de preconceito, que chega a ser até pior do que um simples roubo, do que um simples delito. Muito bem, vamos ao nosso comercial e já voltamos com essa história que está enlouquecendo a torcida do Botafogo. Liderança rima com Luiz de França. O comunicador da família brasileira é tradição, carinho e amizade. Rádio Bingo, horóscopo do mestre Rosenthal. O repórter é o show, as piadinhas do Francinha. Rádio Saúde, a oração do pai, a lembrança do amigo Luiz de França e muito mais. Show do Luiz de França, com o apuro das montanhas no seu rádio, de segunda a sexta, de 3 às 5 da tarde. É simpatia, é otimismo. Ei, França, ei, Luiz de França, ei, o pescador de emoções. Guanabara. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Papeito a 100 kg, 8,95. Filezinho de frango Aurora, pacote quilo, 5,87. Coxinha das asas Seara, Ultramonte, bandeja quilo, 5,98. Bacalhau do Porto, quilo, 19,98. Azeite Borges puro, 6,98. Batata lavada quilo, 1,79. Faça suas compras. É amanhã a grande reinauguração do Guanabara. Paciência. Vai lá! Guanabara, tudo por você. A rádio de verdade é Manchete e o melhor do rádio é você. Aconteceu, virou manchete e o melhor vai acontecer. Na sintonia da felicidade, nessa alegria de viver. O amor está presente, nossa amizade está no ar. A manchete é a gente, é você em todo lugar. É pra sorrir, é pra cantar, tá tudo aqui pra você saber. Aconteceu, virou manchete, aconteceu, virou você. Aconteceu, virou manchete, aconteceu, virou você. É pra sorrir, é pra cantar, tá tudo aqui pra você saber. A rádio de verdade é manchete e o melhor do rádio é você. A rádio de verdade é manchete e o melhor do rádio é você. Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto Manchete. Comunicando. Ronaldo Goldevski. Nós temos na linha, para muita alegria e satisfação, honra da Rádio Manchete 760 AM, a rádio de verdade, a Ivone Bezerra de Mello, ela que foi vereadora aqui à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, artista plástica, foi a primeira a chegar à calçada da Igreja da Candelária, logo após a chacina do dia 23 de julho de 1993. Como vai você, Ivone?
Olha, bom dia a você, a todos os ouvintes da Rádio Manchete. Mas deixa eu fazer uma correção, eu nunca fui vereadora, não. Jura? Juro. Você não foi vereadora? Eu não. Então qual é a confusão que eu estou fazendo? Ah, não sei, mas de qualquer maneira, tudo bem. Você nunca teve mandato político? Não, nunca. Tá bom, então é uma confusão minha, eu te peço 1 milhão de desculpas. Não tem importância. Mas não há de ser nada, porque ser vereador é ótimo, eu fui tive o maior prazer e a maior alegria. Mas vamos em frente. Ô Ivone, eu pergunto a você o seguinte. Você sabe da história do Borges? Da história de quem? Do Borges? Não. Do soldado Borges? Ah, do soldado Borges, sim, ele tá foragido. Ele recebeu uma pena de 300 anos de cadeia e foi anistiado. Em seguida, o Superior Tribunal de Justiça eliminou a anistia e expediu um mandado de prisão contra ele. Querido, eu vou dizer uma coisa, essa nossa lei penal é a coisa mais fajuta, mais ignorante, mais retardada que tem no mundo. Porque no Brasil ninguém pode ficar preso mais de 30 anos. Aí condenam o camarada a 300 anos, logicamente que ele vai entrar com recurso, vai ter novos julgamentos, aquela coisa toda. Isso é só para dar dinheiro para o judiciário. Aí chega no momento, o cara tem bom comportamento, não sei das quantas, e sai. E o crime fica impune. Ivone, isso que acontece. Ô Ivone, você tem dito que a sociedade ainda não pode ser considerada uma sociedade de qualidade. Eu costumo sempre dizer que todos os nossos políticos, os nossos bombeiros, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, enfim, todos aqueles que ocupam qualquer tipo de cargo, eles não caíram aqui de Marte. Eles nasceram e foram criados nessa sociedade na qual nós vivemos e muitos deles cometem também crimes, muitos deles são maravilhosos. E como você bem diz, a sociedade ainda não atingiu um nível de qualidade que pudesse produzir melhores quadros para se servir deles, inclusive. Não, eu vou dizer a você por quê. Você não produz no Brasil já há algumas décadas, não é de agora não estou falando de governo, que seja governo de agora ou governo antes, você não educa no Brasil corretamente para que os cidadãos sejam imunes à corrupção, à ética e outras coisas. Você educa crianças nesse país de uma maneira curricular. Vamos aprender o que é a invasão francesa ou o Império Romano, mas você não ensina essa criança o que é ser um cidadão de fato. Isso você não ensina. Então o que acontece? Você vê os exemplos que são os piores possíveis de quem está lá em cima e você quer que todo mundo seja vestal. Não é possível. Não é possível. Então o que acontece é que quando as pessoas chegam lá em cima, uma grande parte, logicamente não todos, se corrompe. Se corrompe porque é muita grana que anda por aí. Então eu acho, quando eu digo que a sociedade não tem qualidade, é porque nós não estamos educando, ainda não estamos educando brasileiros para serem cidadãos de fato. Quais seriam as mudanças? Eu penso assim. Quais seriam as mudanças que você produziria se você fosse responsável pela educação do brasileiro para que nós pudéssemos ter uma sociedade melhor? Olha, eu acho que primeiro eu mudaria a escola tradicional, no sentido de que todas as crianças tivessem voz dentro da escola. Eu mexeria em todo esse currículo que está agora, não é? Porque tem muita coisa que é super atrasada, que ninguém ensina mais em outros países, a gente ensina aqui ainda, e faria uma reformulação de o que você quer de uma criança brasileira, que ela seja capaz de ela ser construtiva, de ela ser criativa, de ela poder dialogar, de ela ter sentido de crítica. Isso é que eu gostaria de fazer. E não uma escola, quer dizer, tem certas coisas que o Rio de Janeiro está indo muito bem, mas ainda falta, mas tem certos lugares onde a educação é a educação do século XIX. Né? Depois, você quer que as pessoas ajam com ética. Não é possível. O Brasil é um país hoje em dia que não tem ética. Ô Ivone, olha só, eu escrevi um texto e publiquei no meu jornal eletrônico, que eu envio para mais de 100 mil pessoas, semanalmente. Eu escrevi um texto dizendo o seguinte, mais ou menos, que é muito fácil você lançar responsabilidades em quem está mais visível no momento, mas as nossas mazelas vêm desde Pero Vaz de Caminha. Com certeza. Então, esse negócio de ficar acampando na casa de A, B, C ou D não vai resolver o nosso problema. Não te parece isso, não? Não, eu acho o seguinte, eu acho que nós chegamos num ponto no Brasil
onde você tem uma sociedade desestruturada. Olha só, o 33% ou 44% dos partos nesse país são de crianças de 11 a 14 anos. O que é isso? Você está achando bonito meninos de 11 anos, 12 anos ficarem grávidas? Quer dizer, uma geração, antigamente, que era 18, 19 anos, hoje a geração é de 11 anos. E já era cedo. Já era cedo aos 18 anos. Para mim, é um crime isso. É um crime você dar bolsa amamentação para uma menina de 11 anos. Essa menina tinha que estar na escola, tinha que estar estudando, tinha que estar pensando em brincar, tinha que estar pensando em estar falando com as coleguinhas, está ali com a criança na barriga. Olha, isso me deixa completamente passada. E por quê? Porque a família brasileira não está estruturada. Ô, Ivone, nós estamos deixando isso acontecer como se fosse bonitinho, entendeu? Ivone, eu quero que você venha aqui, se for possível, na próxima quinta-feira. Eu venho, sabe? Porque hoje... Não tem nenhum problema. Hoje a cidade parou. Hoje a cidade não andava para canto nenhum. Foi bom bater esse papo. Foi bom bater esse papo com você no telefone. E eu peço a você que venha aqui na quinta-feira, porque ao vivo a gente vai poder fazer um programa que eu tenho certeza absoluta que vai ser de proveito de muitas pessoas. Você peça aos ouvintes que mandem as perguntas, entendeu? Que eles pensem nessa semana, daqui até quinta-feira que vem, o que eles acham de tudo isso que eu falei, tá? Olha só, Ivone, eu errei, não é quinta, é quarta. Deixa eu ver aqui na minha agenda. Quarta-feira que dia é? Quarta-feira que vem, o dia é dia 15. Dia 14. É dia 14. Então tá ok. Então, tá bom? Hoje os ouvintes me desculpam, mas o Rio de Janeiro parou. Não tem problema, Ivone. Fica tranquila, eu te espero aqui na quarta-feira. Tá, okay. Um beijo pra você, querida. Muito obrigado. São 12 horas, 44 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos aos nossos comerciais e já voltamos com Guilherme Galvão Lopes, esse historiador e professor brilhante que só tem um defeito. Além da unha encravada no dedão do pé esquerdo, ele ainda é botafoguense, coitado. Quarta-feira de emoção em dose tripla na Rádio de Verdade. 3 cariocas em campo na luta pelo Brasileirão. Às 7:30 da noite, o Flusão vai ao Barradão para encarar o rubro-negro da Boa Terra. E a Manchete vai junto. Vitória e Fluminense. Às 9 é a vez do Mengão despachar a Lusa em Brasília. Flamengo e Portuguesa. Na sequência, é a vez do líder do Brasileirão fazer brilhar a estrela solitária. Direto do Estádio Independência tem Atlético Mineiro e Botafogo. A Manchete aposta no glorioso. Vitória e Fluminense, Flamengo e Portuguesa, Atlético Mineiro e Botafogo. Onde tem bola rolando, tem a equipe apaixonada por futebol. Manchete, equipe apaixonada por futebol. Olá, morador de Japeri, Santa Cruz, Realengo, Bangu, Engenheiro Pedreira ou Saracuruna. A Supervia tem novidades para você. Que tal ir pedalando até a estação de trem, guardar sua bicicleta em segurança e ter garantida a integração do trem com o metrô ou ônibus? O bicicletário é gratuito para quem vai pegar o trem, mas quem não for pegar também pode usar pagando só R$1. E para se cadastrar é fácil. Leve um documento com foto, a sua bicicleta e pronto. Mais informações www.supervia.com.br. Aproveite! Daqui a pouco, na Rádio de Verdade, a simpatia e a alegria do show do Mário Esteves. Ou você é a favor ou você é contra. Confronto Manchete. Comunicando. Ronaldo Golewski. Muito bem. Ô Guilherme Galvão Lopes, o que você achou da troca da guarda no comando da PM? Sai Erir, entra Castro. Melhorou, piorou ou ficou igual? Eu achei positivo a saída do coronel Erir, pelas declarações dele, né, inclusive relativas aos direitos humanos. Mas eu acho que o que culminou para essa saída dele não foram essas anistias aí de ações administrativas, e sim a repercussão aí do caso Amarildo, que está ganhando uma repercussão internacional.
Então eu vejo que nesse sentido foi positiva a saída dele, né? Ele não estava conseguindo ter o controle da tropa, não estava conseguindo orientar o seu comando, e além disso tinha os problemas dele com o secretário de segurança. Parecia que ele estava bypassando o secretário de segurança, indo diretamente ao governador, e nessa insubordinação ele acabou sendo exonerado do comando da Polícia Militar. Acredito que o novo comandante da PM, o Coronel Castro, ele tem que continuar nesse sentido, que ele é considerado um militar de linha dura. Acho que ele tem que continuar trabalhando nesse sentido da disciplina dentro da Polícia Militar, dentro da valorização dos direitos humanos, né? A gente, pelo menos o que a gente sabe dele, que é um profissional direito, um profissional decente, a gente torce para que ele continue assim. E claro, a gente tem que priorizar e rever algumas questões relativas à política de segurança pública do Estado, né? A gente teve aí no jornal Dia uma denúncia dos moradores lá do Andaraí em relação aos maus tratos sofridos por moradores e principalmente jovens daquela região, que haveria uma lista de jovens marcados para morrer. E dentre esses jovens, a acusação aqui de um menor de 15 anos de idade, em que ele foi revistado, encontraram com ele um sanduíche, e os policiais da UPP teriam colocado cocaína, maconha e fezes de cachorro, e teriam obrigado esse menor a comer essa mistura aí. E segundo o menor, a sorte dele é que os vizinhos avisaram a mãe dele e chegaram a tempo de... Não sei se isso chegou a se consumar, mas a mãe dele chegou a tempo lá e evitou que algo pior acontecesse. Então, essas denúncias de violação de direitos humanos, né, essas denúncias de abuso de poder, abuso de autoridade, de maus tratos, são constantes em áreas de UPP. A gente que parabenizou muito as UPPs no início, dos moradores das comunidades se livrando da ditadura do tráfico, dos grupos armados, da venda de drogas. Esses moradores, essas comunidades, elas não podem sair de uma ditadura e entrar em outra ditadura, uma ditadura do Estado. Então a gente torce para que ele faça um bom trabalho, que essas investigações continuem e, claro, para que a política de segurança pública e de direitos humanos no estado do Rio de Janeiro ela seja discutida com a sociedade como um todo, com as organizações da sociedade civil, com as ONGs, com as entidades representativas, com as entidades, enfim, a sociedade como um todo. A gente tem que discutir isso e rever algumas coisas, que a gente não pode continuar com esses abusos. E esses abusos aí acabam acontecendo o que aconteceu com a Amarildo. Que na verdade ninguém sabe o que aconteceu com a Amarildo. A gente só sabe que ele sumiu e isso não pode se repetir. Existem milhares de Amarildos espalhados, não só pelo estado do Rio de Janeiro, mas espalhado pelo Brasil. O Amarildo, ele é um símbolo. Ele é um símbolo. As pessoas às vezes se impressionam. Por que de tanta coisa em cima do Amarildo? Ah, meu Deus, era um servente de pedreiro. Não, que isso não existe. Lá. O camarada não pode desaparecer. Ele não pode desaparecer. Olha só, eu sou eleitor do Sérgio Cabral. Não vejo no Sérgio Cabral nada de pior do que qualquer outro governante que passou aqui pelo Rio de Janeiro. Uns têm altos, outros têm baixos, mas sempre todos têm baixos e todos têm altos. E eu vou dizer um negócio a você, cara. Eu não posso admitir que um cidadão suma nas mãos da polícia. Com certeza. E pior, se não sumiu na mão da polícia, a polícia tem que mostrar que ele saiu da delegacia ou do presídio, ou de lá da onde ele tenha ido, com as pernas dele pra rua. E isso parece que não tá se conseguindo provar. E aí, meu amigo, é muito ruim, porque o governador fica vendido, e até o secretário de segurança, em função do equívoco cometido no escalão de baixo. GPS. É isso aí, eu acho muito ruim esse negócio, cara. Sumir pessoas, se o sujeito é pedreiro, é banqueiro, é Fluminense, Botafogo, ou enfim, se ele é servidor ou se ele é cidadão, não pode acontecer isso em lugar nenhum do mundo, porque é um absurdo. A força policial, ela deve proteger o cidadão e não dar sumiço nele. Não te parece isso não, meu queridíssimo? Não parece, eu tenho certeza disso. A polícia, ela é um órgão do Estado,
né? E que o dever da polícia, pelo menos é o que está lá no papel, a polícia deve proteger o cidadão, ela deve aplicar a lei, ela não deve estar acima da lei, ela não deve estar à margem da lei, ela não deve se igualar ao marginal, ela não deve se igualar a quem está infringindo a lei, ela não está acima da lei, a polícia tem que cumprir a lei. Pode concluir que eu quero fazer uma pergunta. E dessa forma, como que você cumpre a lei? Quando você vê, você pega alguém na rua para você ver quais são os antecedentes para poder checar a ficha criminal, se aquele cara deve, o que acontece? Aquele cara tem que ser preso, tem que ser levado ao julgamento, alguma coisa do tipo. E se ele não deve, ele tem que ser liberado e voltar para casa. Ô Guilherme Galvão Lopes, você é professor em que escola? Eu sou professor formado, mas eu não exerço. Por que você fez uma outra opção? Não, no momento eu sou servidor do Estado, mas numa autarquia. Você está lotado em que autarquia? Eu sou lotado no DETRAN, Departamento de Trânsito, concursado. E o que você faz lá? Eu sou assistente técnico de trânsito. Tá certo, olha só. Você já deu aula em sala de aula? Sim, já dei aula. E qual foi a tua experiência na sala de aula? O que você teria de mais interessante para contar para nós? Eu já dei aula por parte do estágio, que a formação exige isso, o currículo exige isso, e já dei aula em instituições particulares. No momento, não estou exercendo, pelo menos por enquanto. A minha experiência em sala de aula, ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi um choque para mim. Um choque para você ou para os alunos? Ela foi um choque pra mim. Não, pros alunos não, Ronaldo, peraí. Porque você aparecer com essa careca e com a camisa do Botafogo, você certamente assustou os seus alunos. Não assustei os alunos, não. Eu tomei um choque em relação ao despreparo. Não vou dizer o despreparo, não tem uma palavra melhor. Você colocaria a palavra descaso também aí, em voga dos pais com os filhos e dos filhos com as matérias? É um conjunto de fatores. Dos filhos com a vida deles mesmo? É um conjunto de fatores. Eu dei aula para alunos do ensino fundamental, do segundo ciclo do ensino fundamental e no ensino médio. E que eu pude perceber que o ensino deles, a bagagem que eles têm, é uma bagagem muito defasada. Dei aula em algumas escolas do estado, por parte do estágio, e o que eu verifiquei, já até falei isso em programas anteriores aqui, com o Diego, a escola muitas vezes ela oferece uma estrutura, ela tem recursos de audiovisual, mas não tem quem opere isso, você não tem uma didática para poder incluir a tecnologia no ensino, no aprendizado. Por outro lado, algumas direções escolares não conseguem um diálogo com a comunidade, tanto com a comunidade escolar como a comunidade no entorno, não conseguem estabelecer parcerias, não conseguem estabelecer políticas ali para melhoria da qualidade do ensino naquela região, a melhor convivência naquela área. E também verifiquei que por parte de muitos pais, eu acompanhei diversas reuniões de pais e responsáveis, sabe, é um número muito reduzido de pais que se importam. Claro que tem muita gente que trabalha, tem muita gente que trabalha fora, por exemplo, de aula na Baixada. Um pai para sair do centro do Rio, para sair da Zona Sul e estar na Baixada Fluminense presente é realmente algo muito complicado. Mas eu vi um número reduzidíssimo de pais responsáveis e teve uma reunião que essa reunião eu vi assim como um retrato disso tudo, uma reunião que falava a respeito de cerca de 100 e poucos jovens que participavam de um projeto desse colégio em particular e compareceram 13 responsáveis. Desses 13 responsáveis, apenas um era homem, apenas um era pai. Então também vejo que ainda... E não foi, essa foi uma experiência, eu tive várias outras. O pai, a figura paterna, ela ainda é muito ausente. Ela é muito ausente na formação do indivíduo. E isso repercute muito negativamente na formação daquele jovem. A presença paterna, claro, aqueles que têm pai, né, muitos infelizmente não têm pai, enfim, apenas fizeram, não tem ninguém para acompanhar aquela criança, aquele jovem. Ele se torna um adulto inseguro,
muitas vezes ele não tem um espelho, ele não tem um modelo, ele não tem quem ele possa tomar como modelo para si, como modelo de cidadão, como modelo de homem, modelo de pai, modelo de profissional. Então, é um conjunto de fatores. O Estado, ele peca muito, ele peca sim, o Estado peca demais na educação, no descaso com a educação, mas a sociedade, ela tem essa parcela de culpa. Como você mesmo disse, Ronaldo, o governante, ele tá ali, ele não veio de Marte, ele não veio de Saturno, ele não brotou do chão. Quem colocou o governante então você ali... concorda comigo, né? Eu concordo com você plenamente. Tá certo. Então o governante, ele tá lá porque a sociedade colocou. E a sociedade tem que participar mais da vida política. Foi um prazer, uma alegria, uma honra receber você aqui no Confronto Manchete de hoje. Você está convocado para voltar aqui na quarta-feira. Nós vamos fazer um bom diálogo com a Ivone Bezerra de Mello. E eu não sei de onde eu tirei que ela foi vereadora, essa moça. Não tem uma Bezerra de Mello que foi vereadora? Não, tem o Ivanir de Mello. Não, esse é outro. Isso nem é mulher. Exatamente. Mas o nome é parecido. O nome é parecido. Mas não é. Eu tenho uma mulher com essas parecidas características, com nome parecido, que foi vereadora sim. Ah, eu já sei. Eu estou falando da André Gouveia Vieira. Eu fiz confusão. Olha, eu peço desculpa. Era melhor ter Esse confundido. maluco é doido mesmo. Era melhor ter confundido com Ivanir de Mello do que com André Gouveia Vieira. Vamos em frente. O Ronaldo, o Guilherme Galvão Lopes, eu quero agradecer a você a presença aqui no Confronto Manchete e quero te oferecer os microfones da Rádio de Verdade, a Rádio Manchete AM 760, para que você faça suas despedidas e suas considerações finais. Agradeço a você, Ronaldo, Diego Brinquinho. Quero mandar um abraço aqui, minha saudação especial pro Oswaldo Montel, pro Alex Vasconcelos. Saudações alvinegras. Logo mais a gente vai depenar o Galo. Também vai fazer o mesmo na Copa do Brasil. E... Bom, vamos fazer uma apostinha, vale um copo d'água, sou Galo 2-0. Não, vai ser Botafogo 2-1. Então aposta um copo d'água comigo. Aposta um copo d'água com você. Tá valendo. 2-0 Galo pra mim e 2-1 Botafogo pra você. Com certeza. Quero mandar um beijo pra minha noiva, um beijo pra minha família e acessa lá, guilhermegalvãolopes.blogspot.com. Valeu. São 12 horas e 59 minutos, 20 segundos na cidade do Rio de Janeiro. E você, a partir de agora, fica com o Jornal Manchete 760, que vem aí na voz suave, maravilhosa, sensível do nosso gorduchinho, o Enio Paz. Logo em seguida vem aí também a Tarde Total da Manchete, sob o comando inicial de Mário Esteves, o pai e a mãe do Guru Mário. São 12 horas e 59 minutos. 55 segundos na cidade do Rio de Janeiro e você continua ligadinho na Manchete, a rádio de verdade, 760 AM, a rádio que deixa você falar, ouve o que você tem no coração e sem dúvida nenhuma é democrática e é um espetáculo. A Rádio de Verdade apresentou Confronto Manchete. Manchete, rádio de verdade em toda a cidade. No Rio de Janeiro, 1 hora.